Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist sobre álgebra vetorial e geometria analítica. Essa aqui é basicamente a nossa segunda aula. Na aula anterior aqui nós vimos uma noção intuitiva de grandezas e vetores. Nós vimos também as definições de módulo, direção e sentido, as notações de vetor, módulo, vetores paralelos e etc. E também resolvemos aqui uma pequena questão. Na aula de hoje nós vamos fazer aqui operações com vetores, mas nós vamos nos atentar que essa notação aqui é uma notação geométrica, ou seja, vai ser uma operação geométrica e não aritmética. A operação aritmética nós iremos aprender nas próximas aulas. Aqui nós temos aqui a primeira operação que eu coloquei aqui soma, mas na verdade aqui não é soma, porque quando nós fazemos aqui a adição, nós estamos envolvendo aqui tanto a soma como a subtração aqui de vetores, pois nós podemos somar aqui com vetores negativos. E nós podemos pensar aqui da seguinte forma: se nós tivermos aqui um vetor U e aqui um vetor V, se nós formos somar aqui U mais V, nós vamos traçar aqui essa reta e esse vetor, e a soma aqui desse vetor aqui, U mais o vetor V, ele pode ser definido aqui por esse vetor aqui grandão, ou seja, que nós estamos realizando aqui a soma de vetores. Mas isso aqui é quando o vetor aqui está dessa forma. Agora aqui, se nós formos fazer o seguinte, se nós formos somar aqui o vetor dessa forma, se nós tivermos aqui U e aqui nós tivermos um vetor V, como nós vamos realizar aqui essa soma de vetores? Nós vamos praticamente traçar aqui uma reta, fechando aqui essa poligonal. Quando nós traçamos aqui uma reta, imagine que isso é uma reta, esse vetor aqui vai ser o vetor U mais V. Se você não entendeu aqui essa forma, ela é uma forma muito, digamos assim, peculiar. Nós vamos imaginar o seguinte: nós vamos imaginar esses seguintes vetores, o vetor U também e o vetor V. Mas só que nós vamos realizar aqui a soma desses vetores. Nós podemos realizar a soma fechando aqui essa poligonal, ou então nós podemos fazer da seguinte forma: se nós pegarmos aqui e projetarmos aqui esse vetor aqui na continuação aqui desse vetor V, nós podemos traçar aqui a continuação dele e depois aqui traçar uma reta daqui para cá e fazer o vetor resultante U mais V. No final das contas, o que foi que nós fizemos? Imagine aqui uma pessoa. Vejam aqui meus atributos artísticos aqui em ação. Imagine aqui uma pessoa aqui em cima dessa reta. Se ela for realizar aqui a soma desses vetores, ou seja, percorrer o percurso de onde eles foram, ela vai sair daqui, ó, e vem aqui para essa ponta. Ela percorreu aqui o valor aqui de V e ela saiu daqui, dessa ponta aqui, e veio para cá. Ou seja, ela percorreu aqui essa parte aqui de U para esse lado aqui. E no final das contas, a soma desses vetores é basicamente aqui esse vetor aqui fechado aqui dessa forma. E no final das contas, vejam só, quando nós fazemos isso, é basicamente fechar aqui o polígono e ele é representado basicamente aqui dessa forma aqui. Essa aqui é basicamente a forma básica de somar os vetores. Nós vamos ver aqui mais um exemplo bastante interessante, onde nós temos aqui o vetor U, nós temos aqui o vetor V, nós temos aqui o vetor W, e por último aqui nós temos o vetor T. Quando nós somamos aqui esses vetores, ou seja, o vetor U mais o vetor V mais o vetor W mais o vetor T, e nós realizamos aqui essa soma, ela vai ser igual a zero, simplesmente porque que nós temos uma poligonal fechada. Se esse menino aqui ele está localizado aqui e ele caminhar aqui e realizar toda essa soma aqui desses vetores, ele basicamente vai sair daqui e vai voltar para o local inicial. Então a soma vetorial aqui de uma poligonal fechada, ela vai ser sempre igual a zero. Aqui eu mostrei aqui a noção básica, a soma aqui basicamente de dois vetores, mas se for 3 ou 4 vetores, a lógica é a mesma. E agora aqui nós vamos ver a multiplicação de um número real por um vetor. Ou seja, nós teremos aqui um número alfa vezes um vetor V. Como nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte forma: se nós tivermos isso, nós vamos ter que o módulo aqui desse número aqui vezes o vetor V, ele vai ser igual ao módulo do número vezes o módulo aqui do nosso vetor. A direção aqui vai ser a mesma e o sentido aqui também vai ser o mesmo.
Sendo assim, nós definimos aqui o módulo, definimos a direção e definimos o sentido. No final das contas, se nós tivermos aqui, por exemplo, um vetor V de módulo 1 apontando para cá, se nós multiplicarmos ele por 3, se nós quisermos aqui, por exemplo, o vetor 3V, se nós multiplicarmos ele aqui por 3, nós iremos basicamente triplicar aqui esse vetor. Ou seja, nós teremos aqui o vetor 3V. Pois nós estamos multiplicando aqui esse número aqui vezes esse vetor, e ele aumenta aqui 3 vezes, como nós vimos aqui nessa definição. A direção aqui é o mesmo na horizontal, e o sentido aqui é o mesmo também, ele está apontado aqui para a nossa direita. E aqui nós temos a multiplicação aqui de um número real por um vetor. Agora vem algumas definições aqui bastante interessantes, o que é um versor e o que é um ângulo entre vetores. O versor, ele é basicamente um vetor unitário. Ele é um vetor unitário, ou seja, ele tem módulo 1, e ele apresenta a mesma direção e o mesmo sentido do nosso vetor original. Ou seja, se nós tivermos aqui, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui a cor azul. Se nós tivermos aqui um vetor 5V, ele vai ter aqui um vetor unitário também associado a ele, apontado aqui nessa direção e no mesmo sentido. E ele vai ter módulo igual a 1. Esse aqui é o vetor unitário. Mas de início eu deixo um spoiler. Caso você queira calcular aqui o vetor unitário aqui de qualquer número, você vai ter que fazer o seguinte: você vai colocar aqui o vetor aqui em cima e vai dividir pelo seu módulo. Quando você faz isso, você obtém aqui o vetor unitário. O vetor unitário é igual a isso aqui. Já o ângulo aqui entre vetores, ele vai ser basicamente a mesma coisa que você viu aí nas suas séries iniciais. Se você tiver o vetor U aqui e o vetor V, quando você faz aqui o ângulo entre eles, esse ângulo θ aqui, ele vai ser o ângulo aqui entre os dois vetores. Nós vimos aqui algo parecido aqui na outra aula, na aula passada, onde nós vimos a definição de ângulos ortogonais e não ortogonais. E por último, para fixar melhor o conteúdo, eu trouxe aqui um exemplo. O exemplo 1 ele diz o seguinte: representados os vetores U, V e W como na figura 1.25a, que vai ser essa figura aqui, vamos obter graficamente o vetor x tal que x é igual a 2u menos 3v mais 1 meio de w. Então nós temos aqui esses vetores, nós vamos fazer aqui esse ponto aqui que vai ser nosso ponto de partida, e ele diz o seguinte: o vetor aqui resultante de x vai ser aqui 2u, ou seja, como o aqui está nessa direção, nós vamos fazer aqui u mais u, aqui vai ser 2u, aqui vai ser menos 3v, como o vetor v aqui positivo, que ele está apontando aqui para esse lado, o vetor v aqui positivo, o vetor negativo, ou seja, o vetor menos v, ele vai apontar aqui para esse lado. Como o vetor menos v vai apontar aqui para esse lado, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3v. Aqui nós temos o 2u, aqui nós temos o menos 3v, e agora falta 1 meio de w. 1 meio de w apontado aqui nessa direção vai ser um vetor cujo tamanho aqui é a metade aqui de w. Então nós vamos fazer aqui o vetor cuja metade aqui de w é igual ao módulo dele. Então nós temos aqui o vetor 1 meio de w. Como ele é positivo, então ele segue aqui o mesmo sentido aqui do nosso w. E o vetor x, o nosso vetor resultante final, vai ser esse vetor aqui, ou seja, o vetor aqui que fecha o polígono. Aqui é o nosso vetor x. E nós chegamos aqui ao final do nosso exemplo. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.